Pastor, dá a sensação que os homens estão sendo exterminados no planeta. O que o senhor acha? Olha só. A sensação é real, né? Mas parece que nós estamos vivendo uma guerra invisível, né, com o mundo espiritual. Eu quero que vocês comentem, tá? Onde essa impressão aparece. Além de nascer poucos homens, muitos estão indo embora, né? E o homem é mais sensível para tudo. A gente pensa que somos mais fortes do que tudo, mas não somos. Nossa imunidade é mais baixa, né? E os homens morrem mais por disputas e guerras. Então, dá a impressão que o sexo masculino está sendo exterminado ou dominado em todo o planeta, né? Principalmente nas grandes e maiores cidades. Essa impressão que você tem, está comentando aqui, eu também tenho, eu acho que muita gente tem também, né? O fator homem está sendo alterado, né? É como se todo homem fosse mau, toda mulher fosse boa e o homem não presta, né? O homem é mau. Então há há domínios, mas dizem que o presente e o futuro se explicam com o passado. Então vamos lá. Vamos para o passado? Vamos! O que os grandes dominadores do passado faziam para dominar uma região? Diga, fale, desentupa logo. Fale logo, menino. Quem é que vai acertar? Já que estamos ao vivo, né? Respondendo perguntas e conversando com vocês. Só que é uma conversa, né? Nada está comprovado, tá? Eu vi um vídeo falando que está acontecendo horrores. Evitar nomes, né? Mas eu estou vendo aqui. Há um intenso interesse na destruição do patriarcado. Sim, Diego Pacheco. Vocês são mulheres que estão me assistindo, que as mulheres são fantásticas. A igreja e todo o ministério, desde que eu dirijo igreja há 35 anos atrás, as mulheres é quem mantém a igreja, né? Mas não dá uma impressãozinha que a questão fator homem está desaparecendo por vários fatores? Está desaparecendo os verdadeiros e os falsos também, tá? Então, assim, o que os antigos faziam que dá essa impressão? Faziam os homens de escravos? Também, mas não era isso não. Muitos reinos, eles matavam os reis, a família real inteira e os homens. Foi o que aconteceu com Herodes. Quando Herodes viu que Cristo nasceu, ele mandou matar todas as crianças macho de 2 anos para baixo. Eles são do poder. Eles não querem saber da dor da mãe. Isso foi horrível, gente. Você está entendendo? Sim ou não? Por quê? O dominador acredita, se eu exterminar os homens, que são territorialistas, mas se enganam, que as mulheres são muito mais. As mulheres são territorialistas demais. E está certo elas, né? Eu domino fácil as mulheres, segundo o pensamento de alguns estrategistas. Isso aconteceu em vários países do mundo. Vários países do mundo. E teve até um caso em Israel, onde eles exterminaram o máximo de homem possível e casaram as filhas de Israel com os filhos dele, para que houvesse o domínio. Então, dá a entender que seria uma prática muito antiga de um povo, um dominador, exterminar o DNA masculino e misturar o feminino com o dele. Isso aconteceu, sabe com quem aconteceu? Vamos lá! Tcharam, tcharam, tcharira, tirararira, tcham, 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 tcham. Aconteceu com quem? Vamos participar. Eu quero a sua participação. Aqui você tem voz, tá? Tcham, 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 tcham. Quem? Um dos maiores guerreiros do mundo. Gengis Khan. Gengis Khan, ele era russo, né? Mongólia, por ali. E Gengis Khan era o pior inimigo da China. Então Gengis Khan tinha esse costume de invadir as tribos, matar os machos e reproduzir com as fêmeas todo. Ele mesmo reproduzia. Gengis Khan reproduziu tanto,
Tanto que de cada 10 DNA do mundo, 5 são de Gengis Khan. E ele chegava a pagar em ouro. Quando a mulher era de assim, princesa, alguma coisa, ele pagava em ouro. E ele pagava, quem tivesse um filho dele, tinha terra, tinha herdade, tinha tudo. Tinha até marido que levava a mulher para ele engravidar. Entendeu? Então, Gengis Khan, ele está na história que ele foi um dos guerreiros que mais reproduziu no mundo. No mundo. E a tática dele era exatamente isso. Era espalhar o seu DNA. Né? E aí ele atacava uma tribo, geralmente na Mongólia, na China, por ali, e eles exterminavam os homens, prendiam os homens e decretavam a morte dos homens. Os homens eram flechados e ficavam as mulheres e as filhas. Os meninos também eram flechados. E essas mulheres, filhas, eles reproduziam, eles mandavam os seus oficiais pegarem e engravidar todas. Quem não engravidasse corria risco de morte. Aquela que engravidasse era salvo pela gravidez. Olha, nada é novo sobre a terra. Grandes é pipi só leva mais homem. A última é pipi levou 70% era masculino. Entendeu, gente? Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O que você está entendendo? Ele queria a continuação da prole. Sula Ferreira. Michele, senti esse tipo de cheiro, tá? É outra coisa, voltei. Edivânia, caiu a ficha, não foi, Edivânia? Eles queriam DNA predominante. Isso também aconteceu com o nosso patriarca Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres, não porque ele era tarado, não. É porque ele queria o DNA. Eram 300 mandando em 700. São 2 tipos de mulher que Salomão teve. As nobres e as plebeias. 700 plebeias, concubinas, e 300 real. 300 da realeza. E existe um livro proibido de Salomão, esse livro é proibido, tá? Que ele exatamente executa que essa parte é um domínio da nação, dominar toda a terra. Então ele também visava o domínio, possivelmente, como ele é o homem mais sábio do mundo, ele conseguiu, tá? Seria um complô, pastor, contra os homens? Seria sim, tá? Então, assim, isso vai aumentar, tá? Não já houve isso no passado, com aqueles 2 personagens, um do céu e outro da terra, contra Adão? Né? Quem é que acerta aí? Essa hora não é para falar o nome, né? Então já houve um complô desse tipo, lá no passado. Depois veio Eva, aí tá começando a se repetir de novo, né? Isso é no mundo inteiro. Isso vai desde do trabalho da igreja, no trabalho estou dando prioridade, tudo prioridade, né? E os homens estão sendo doutrinados a se comportar mais fragilmente. Sim, Cristina acertou. Cristina! Eu não vou dizer o nome por causa da hora, tá? Mas foi o primeiro complô contra Adão. Primeiro complô. Esse complô também foi no céu. Porque esse segundo personagem que Cristina fala aí foi contra Deus e contra o arcanjo Miguel. Então, assim, essa impressão que você está nos seus comentários, que existe um complô de extermínio, existem 2 tipos de complô. Um é de extermínio e outro é de domínio. Ou seja, exterminar o fator DNA macho e dominar o DNA fêmea, né? Você está entendendo? Inclusive alguns reis da terra, os reis da terra, ante a ti, Senhor, e os poderosos, os reis da terra não estão fazendo mais meninos assim como homem e mulher. Não. Alguns estão fazendo ilalá. Ilalá? Acorda, menina. Nada é novo sobre a terra.
Então, os grandes... Olha, isso está na história. Eu estou tipo falando... Quando eu falo aqui, eu falo na história, na briba e nas informações privilegiadas que eu tenho. Então, eu te falei na Bíblia, falei sobre Salomão, falei sobre o domínio da Síria, sobre Israel, aconteceu isso também. A Síria fez isso, né? Isso aconteceu com Salomão, isso aconteceu com Gengis Khan. Aí já vem a história. Estuda a história de Gengis Khan. Gengis Khan foi o maior. Então, Gengis Khan, ele transava 3, 4 vezes por dia. Oxi, e era assim? Era, ele tomava aquilo que se toma lá em Manaus, canjarê. E canjarê? Então, assim, Adão, imagem e semelhança de Deus, afronta de Deus, esse complô tal. Então, ele sempre manobrou, sempre. Nas guerras, 90% das pessoas que morriam eram homens. E o restante, mulheres estupradas. Não existe guerra sem estupro. É como se fosse um domínio, uma passagem, né? É o Caxiri, pastor. Olha, é o Caxiri, pastor. David, Kátia, lá na Amazônia diz, pastor, enfim, oi, o Caxiri é a coisa mais forte do mundo. E o cara derruba a parede com a cabeça. E a cabeça, fica a cabeça de jumento, fica a cabeça de jumento. Virgem Maria, Então, o Gengis Khan, ele todo dia, ele engravidava 2, 3 mulheres, 2, 3 mulheres, 4 mulheres, 2, 3 mulheres, 4 mulheres. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Então, preste atenção, exato, Preciso tomar café? Precisa tomar cajirê? Comer pimenta, mulher. Aqui, o cajirê, o melhor cajirê que tem é pimenta. A mulher comeu pimenta, tá bom demais. O cajirê é feito da mandioca, né? Azeda. É feito só por mulher. Índia é quem faz, as fêmeas. É uma bebida metafísica. E metafísica. Então, preste atenção, tá? Essa impressão que a nossa irmã tem aqui, ela é uma impressão que muita gente tem. Até a questão da maternidade, né? Pode olhar no Google, daqui a 10 anos, quantas pessoas haverá no Brasil. Nós temos 200 milhões e algumas partes de estatística acham que iremos descer para 150 mil, né? Então, a questão vai chegar a 70%, né? Mas, pastor, o senhor falou na história, falou na Bíblia e falou no metafísico. Mas tem uma parte na Bíblia que é arreganhada. Aonde que está na Bíblia que essa história é arreganhada? E essa história já aconteceu várias vezes. Tá assim, naquele dia haverá, tarari, parará, taparababá. Vamos ver quem é que pega aí, quem é que está com a anteninha ligada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais. Quem é que vai acertar? Curioso. Então, a monganaria seria o quê? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Fernanda Farias. Onde é que está na Bíblia? A questão que eu estou lhe falando. Está na Bíblia, vamos direto ao ponto. Que naquele dia tomarão 7 mulheres, um homem só. E dirão para ele: fica conosco, seja nosso marido, te daremos tudo o que você quiser. Eita, tá na briba, bribado! Tá na briba! Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu tenho informações privilegiadas, tá? Edinalva Correia ainda tenta acertar. Ela diz: naqueles dias haverá homens amantes de si mesmo. Sim, está na Bíblia mesmo. Mas a Bíblia mesmo diz: a Bíblia é bribada. Deixa eu ver a Bíblia. O que a Bíblia diz? Vamos ver a Bíblia, vamos ver a Bíblia. Naqueles dias, 7 mulheres tomarão um homem para ser seu mariri dodó. Aí o cara engravida as 7, né? Isaías 4:1, Isaías 4:1.
Lara, 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 lara. E naqueles dias, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comemos do nosso próprio pão, nós temos nosso próprio dinheiro, e nós vestimos as nossas próprias roupas, nós vivemos das nossas próprias custas. Apenas tomai-nos por tua esposa, para que sejamos chamados pelo teu nome. Livra nossa humilhação de ficarmos solteironas. Virgem Maria, tá na briba, tá na briba. Esse tempo tá chegando, esse tempo tá chegando. Larala, quem sobreviver vai ver. Esse tempo tá chegando, esse tempo tá chegando. Uau, 7 mulheres, Virgem Maria, isso não vai dar certo não. Mas é questão de sobreviver, tá, velho? Tá escrito na briba, tá escrito na briba. Inclusive a palavra 7 é perfeição, né? É o total, né? Então, Virgem Maria. Até é bom que um homem engravida 10 mulheres, né? Oxe, engravida 1000. Graças a Deus. Pois é porque vai desaparecer os cabas. Você nunca leu isso na Bíblia, não, gente? Hein? Você nunca leu isso na Bíblia, não? Muito chapéu para pouca cabeça. É verdade. Muito chapéu para pouca cabeça. Isso está acontecendo em todo o mundo. Estamos vivendo a briba. Como eu acredito na vida cíclica, aquilo sai se repetindo, por exemplo, Abel morreu, aí saiu morrendo os profetas, saiu morrendo isso aqui lá. A vida é cíclica, ela sai se repetindo. Satanás já tentou dominar esse planeta já umas 200 vezes, mas não conseguiu. Aí ele tenta de novo, Veja aí Apocalipse segundo os sonhos, Joilson de Assis, né? Cristina vem quente. Obrigado, Cristina, você é potência, viu? Cristina diz certo. Esse texto mostra a extinção dos machos. Já houve isso em vários países do mundo. Vários. Na Europa já houve várias vezes. Em Israel já houve várias vezes. Tá? Por isso que se liberaram a poligamia, porque não tinha homens para casar com tanta mulher, porque os homens tinham morrido na guerra. Entendeu? Então, isso aconteceu com Gengis Khan, que Gengis Khan tinha essa prática, tá? Aí tinha cara que disse: não, não precisa me matar não, pode levar minha mulher, minha filha, pode levar, não, mata não. Mas ele matava a si mesmo. Então assim, essa parte aí é muito pesada, mas muito mesmo, vai mexer com a sociedade toda. Vai mexer. Então, Deus é a favor da monogamia, aí é um assunto polêmico, né? Vamos conversar amanhã, que a gente vai ter tempo de conversar sobre isso. Tá? Vamos falar na história, falar na Bíblia, mas é um assunto polêmico. Eu não gosto muito de assunto polêmico, não gosto mais de coisa nova, né? Porque um vai gostar, outro não vai gostar, a gente mostra na história. Então amanhã eu estarei aqui e vamos falar sobre esse assunto aí, tá? Uma mulher para cada dia de semana. Sim, é mesmo. É mesmo. Ainda sobrou um dia para o esqueminha. Então tudo tem, porque é pastor, nada é por acaso. O número perfeito que disse um momento, um homem pode casar com 7 mulheres, podendo mantê-las. Algumas religiões dizem isso, né? Que um homem pode casar com 7 mulheres, desde que tenha poder de manter elas. Mas aí o texto da Bíblia mostra o contrário. Elas vão manter ele, só para ele ser marido dela. O texto é bem claro. Isso foi quase 3.000 anos antes de Cristo. Eu gosto de todo o assunto, pastor. Que maravilha. Será que isso é consequência do... Bem, o já é um treco-treco, sabe? Olha o que a Bíblia diz, Isso é de alimentação, é tudo, é guerra, é doença. Nas doenças, os homens morrem mais. As mulheres são mais fortes. Dê uma olhadinha aí no Google, a porcentagem de homens que morreram e de mulheres que morreram. Vamos lá? Bora. Vamos perguntar aqui, bora. Porcentagem. Pronto, eu estou botando aqui porcentagem de tal, de tal. Aí aqui, tal.
A porcentagem é mais o sexo masculino, tá? Ah, porque aqui está um texto muito grande, aqui não dá não. Eu queria uma coisa mais direta, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, bem certo. Ó. Sei que lá do Mundial foi maior para os homens do que para as mulheres. Olha, tá vendo? Então foi, foram embora 14 milhões de pessoas. Aí, desses 14 milhões, né, desencarnaram, deixa eu ver aqui, a maioria era homens. As sequelas também ficam mais com os homens. Deixa eu ver mais aqui. Tal, e tem aqui a porcentagem, tal, nos países, tal, países de alta, tal, enquanto os países de alta, tal. Os países de alta renda sofreram mais do que a de baixa renda. Tal. Eu tenho informações privilegiadas acerca disso, viu? Tenho. Que pena que eu não posso dizer. Os homens foram 57%. As mulheres foram 43%. Chegando a variação de 60% ser macho e 40% fêmea. Ou seja, um aumento de 20%. Olha. Ozônio, então, lá, tem que aguentar certa mulher, tal, Cristina, eu sou bananeira, deu cacho, agora cuida da velhice. Homem será artigo de luxo. Cristina. Homem será artigo de luxo. Bem, eu acho que não é nessa geração. Talvez da PEG, né? Mas já está se tornando, né? Mulher de 7 anos é mais do que homem. A mulher vive 7 anos mais que o homem. 7 em média, né? Em média. Isso já é normal mesmo, né? Meu pai... Minha mãe viveu mais de 20 anos mais do que meu pai. Né? Eu gosto de todo assunto, gosto do assunto misturado. Em todo lugar tem mais mulheres. Homem será artigo de luxo. Cristina, vai comentando aí, tá? A Sula também fala. Porém, existem diversas interpretações. Então, pastor, quer dizer que aquele tempo de homem ter muitas mulheres vai voltar? Eu acredito que sim. Tá? Bem... eu acredito que sim, tá? E talvez ele não tenha a mesma força, que os homens antigamente tinham mais força do que os de hoje, né? Mas os homens antigamente tinham muitas mulheres e mantinham todas. A Bíblia não mostra isso, a Bíblia mostra o contrário. Exato. Então, Fernanda tem alguma certa razão aí. Fernanda tem uma razão, né? A coisa está explodindo de grande. Isso já ouvia em alguns países, né? Mas se mantinha a gestação, né? Com o controle hoje total, mas não há gestação, né? Deixa eu ver mais. Sim, e ultimamente tem muitas viúvas, pastor, de Nora Soares da Silva. E olha só, baitas mulheres, são coisas mais lindas do mundo. Tem viúvas, coisa mais linda do mundo. Motor 0 quilômetro. Tudo contribui. Alimentação, espiritualidade, né? Qual é a sua opinião? Eu gosto desse chart, que é o chartzinho, quando a gente está ao vivo, né? Quem está me escutando depois, pode também escrever aí a sua opinião. Temos mais de 8 mil temas para você. Evitamos temas polêmicos quando a gente não chega a nada, né? Mas esse assunto é interessante para que você que é mãe, você que é pai, você ficar anotando que isso já houve na Terra, isso já houve com o Gengis Khan, isso já houve em outros países, tá entendendo? Algumas nações já se acordaram, tá? E teve alguns que se acordaram já. Você acha que Portugal abriu para todos os brasileiros? Por quê? Você entra em Portugal hoje só com um negócio, como é o nome? Só com passaporte. Porque lá não tem mais gente. Não tem jeito para fazer nada mais.
Você está entendendo? Aí a Noruega, entra Países Baixos, que são riquíssimos. Tem países aqui na internet oferecendo casa, comida, tudo para você morar lá e ter filhos. Sim. Tem países que não tem criança mais. Eu tenho contato com o mundo inteiro, gente. E pessoas ligam para mim, pastor, aqui não tem criança mais não. A mulher não quer ter mais. Então, essa questão é uma questão talvez que não lhe interesse muito, porque isso é coisa para alguns anos, né? Como a roda está girando e as coisas repetindo, isso pode, daqui a 10, 5 anos, explodir uma bomba lá bomba. Porque já está acontecendo no Brasil, em vários lugares. A Igreja Católica, ela nos deu um benefício muito bom. A Igreja Católica é nossa mãe, a Igreja Evangélica é a nossa mãe, a Igreja dos Judeus são a nossa mãe, né? O catolicismo contribuiu muito. A família que você conhece hoje é uma família moldada pelos moldes do catolicismo. Para de falar mal da Igreja Mãe, porque a Igreja Mãe tem seus defeitos, nós também temos, mas ela tem muita qualidade. Esse casamento, homem, mulher, filhos, um homem, uma mulher e filhos, ela foi moldada pelo catolicismo. O catolicismo exigiu isso aí e faca na caveira. É claro que o cara dava um pulozinho, ia para casa das primas, transava com um, transava com o outro, mas a família foi mantida. Então temos muito que agradecer à Igreja Católica, muito. Porque muitos países é bagunça geral, né? E a poligamia já é a visão dos judeus. Os judeus também entraram nessa onda de monogamia, né? Deixa eu ver mais aqui. Fiquei na dúvida, vamos ter a volta de Jesus Cristo e o julgamento final? Não, eu estou falando disso não, estou falando sobre a questão do comentário aqui da irmã, que dava a impressão que os homens estão sendo exterminados, né? Você pode escrever seu comentário, eu vou ler, tá? Ai, que cheiro gostoso aqui. Vamos tomar um cafezinho? Traga uma bolachinha pra mim, por favor. Uma bolacha? Tu não sabe o que é bolacha, não? Mano, eu tô aqui, eu vou responder mais uns 5 perguntas, mas eu quero conversar com você. Diminuir a população mundial, sem homens, sem filhos. Sim, isso existe, pastor, mas eu ainda acredito na monogamia. Sim, eu acredito também. Mesmo, pastor, conheço várias pessoas que foram para Portugal. Sim, muitos amigos meus, inclusive o meu querido pastor Josão, está lá em Portugal. Na Itália também, Cristina Araújo. Porque é o seguinte, tem em torno de 11 milhões de pessoas lá em Portugal, tamanho de São Paulo, né? Mas esses 11 milhões estão ficando mais velhos e não reproduziram o suficiente. Nos sítios, nos lugarejos, não tem mais nada para fazer. Reproduziram, mas não o suficiente, entendeu? Pronto, obrigado. Não existe nenhum outro teólogozão falando um assunto tão importante e comendo biscoitos. A minha sogra acabou. Foi? Foi, ó. Daniel, tem que ter cuidado com as palavras, não o sistema corta você. Mas isso que você falou, Daniel, sim, senhor. Isso que você falou, eu digo sim, tá? Mas fale, aí bota um códigozinho. Não irão fabricar as pessoas em laboratório. Sim, por isso que eles estão correndo atrás de úteros artificiais, né? Seria um estímulo à prática diferente daquilo, né? Sim, também. Tem como tal, as pessoas se afastam. Sim, Fernanda, certíssima, tá? Agora as palavras, o sistema tira. Agora, se repetir de novo, o sistema bloqueia. Você fala, bota um 4 no meio, alguma coisa assim, né? Pode falar que eu estou aqui para ouvir, tá? Então, assim, na antiguidade se fazia muito isso. Te falei na história, te falei na Bíblia, na história de Israel. A Síria provocou isso, tá? E falei com Gengis Khan também. E falei na Bíblia, onde esse texto aqui de Isaías, capítulo 4, versículo 1, ele se cumpriu várias vezes na história, como a vida é cíclica, e ele vai dar uma lapada, nas minhas previsões fracas e pobres, porque eu sou humano, limitado e ridículo, em torno de 8 a 10 anos. Isso passa
rápido, tá? De 8 a 10 anos, essa lapada virá muito forte. Quando as mulheres e os homens perceberem, já estarão dentro de um grande círculo, aonde ou haverá uma abertura, ou não. Fica aqui o meu voto de aplauso à nossa querida mãe. A moral do mundo era Israel, sempre foi, tá? Mas Israel era bígamo e era polígamo também, né? Mas o casamento, como você conhece hoje, eu posso te mostrar 7 tipos de casamento na história, inclusive em Israel, aqui entre nós. Pastor. Oi! Pastor. Você é o meu celular chamando. Pastor. Oi! Pastor. Oi, minha Tá com saudade do linda! pastor? Tá? Pastor. Pastor! Isso é a Adriana Reis ligando pra mim, ó. Tô no ar! Pastor. Oi! Pastor. Oi! Pastor. Tá com Oi! saudade do pastor? Tá? Dá pra esquecer uma menina dessa? Eu botei ela na Iaiá, Iaiá é a coisa mais linda do mundo, tu vai ver, viu? Eu já mostrei a foto dela aqui, né? É a coisa, e ela tem uma energia diferente, Iaiá. E ela toda assim na dela. Ela é na dela. Ih, Maria poderosa, essa já nasceu que nem Silva Regina. Poderosíssima. Então, assim, eu tava falando o que? Eu esqueci. O que eu tava... Sim, então, eu posso mostrar essas questões. Não vou entrar agora, porque se a gente entrar, é uma discussão que vai levar mais... Não é discussão, é um comentário que vai levantar umas 2 horas, né? Mas essa parte de Isaías, capítulo 4, versículo 1, poderá acontecer em breve. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comemos do nosso próprio pão. Isso não existia na época de Isaías. A mulher era totalmente sustentada pelo homem. A mulher nem comprava nem vendia. Dinheiro não passava na mão do homem. Então essa profecia joga para agora. Você está entendendo? Sim ou não? Eita, sim ou não? Sim ou não? Vai faltar gatinhas também? Sim ou não? Vai faltar gatinhos. E Não, sim ou não? O senhor não ficou triste? Sim ou não? Vai sobrar gatinhas. Ó, naquela época, quem está me ouvindo? Mulher nem comprava nem vendia. Então, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ela não é para aquela época. Olha. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão. Sabe o que é agarrar? Não é pegar, é agarrar, é tomar. Um homem e lhe rogarão, vão clamar a ele: eis que comemos do nosso próprio pão e vestiremos as nossas próprias roupas, as nossas custas. Apenas dai-nos por tua esposa, tomai-nos por tua esposa, para que sejamos chamados pelo teu nome. Livrai-nos da nossa humilhação, de ficarmos solteironas. Ih, Maria, corre, agarra logo o teu, menina. Olha, você está entendendo? Senhor, pastor. Pastor. Então, isso talvez não preocupe você, não preocupe, mas já tem pessoas que já estão no moído. Pastor, não tem macho, não tem homem. Tem, Jesus vai mostrar para você, tá? E você vai ser feliz. Agora, essa profecia não era para aquela época. Por quê, pastor? Porque naquela época a mulher nem comprava nem vendia. E as mulheres do texto de Isaías, capítulo 41, diz: nós comemos do nosso próprio pão, nós temos o nosso próprio dinheiro, nós queremos apenas que você fique conosco. Olha, vem, meu irmão, ó, você está entendendo o texto? Então, durante o tempo, houve extermínios de macho. Os reis exterminavam, as doenças exterminavam, e os homens reproduziam, né? Novamente, né? Então, já vi de tudo, ainda terá coisas para ver, socorro Deus. Eu acredito que é uma questão do final de mundo, né? Final de mundo. Então, cada um cuide bem do seu marido, cuide bem da sua esposa, né? Cuidado com ideologias. As ideologias transformam as pessoas em mal. Do dia para a noite, eles acabam com a pessoa. Criam um negócio, o mundo sempre é assim. De um lado ele arrocha, do outro frouxa. Aí sim, tira meu chapéu de judeu, né? Os judeus são fantásticos.
a nação sacerdotal, Israel é fantástica, e tiro meu chapéu para a Igreja Católica Romana. Por quê? Pastor Joilson de Assis tira o chapéu para a Igreja Católica Romana. E esse casamento que você vive, eu vivo, esse estilo de vida de casório foi criada e mantido pela Igreja Católica. Isso não nos livrava da raparigagem, dar um pulinho de cerco, um chifrinho ali, outro acolá, mas a família era mantida. A Igreja Católica era radical. Teve reis que até se separou da Igreja Católica por causa desse moído, que foi o rei lá da Inglaterra, que queria casar com outra mulher, porque a mulher dele só dava meninas. E ele queria um menino macho. Então ele arrumou um amante, e essa amante dele só dava menino macho. Então ele disse, eu vou para amante. Aí o Papa disse, não vai, você é casada com fulana. Se você casar com a outra, eu destrono você. Ele disse, você não vai destronar, eu vou fazer uma outra igreja. E fez a outra igreja. Já estudou, não, a história da igreja ortodoxa? A anglicana, ela nasceu por uma divergência de casamento. Ela nasceu porque o rei era casado com a rainha e a rainha só tinha fêmea. E o rei, que os reis também tinham os pulinhos de gato dele, tinha um amante. E as amantes começaram a ter filho macho. Aí ele disse, não, eu quero minha amante. E ele suplicou. Foi Henrique 6, 7 e 8. Henrique 8. Claribis, bis. Obrigado, Claribis. Henrique 8. E ele rogou ao Papa. Papa, eu rogo que permita eu casar com fulana. Porque esse rei, ele não era mau, tá? Se ele fosse mau, ele mandava matar a mulher e dizia que a mulher morreu e casava com outra. Mas ele não era mau. Mas ele só tinha filhos com a mulher só era femeira. Fêmea. Aí o Papa disse, se você casar com outra, eu destrono você. Que o Papa destronava mesmo. Ele amaldiçoava. Quando ele amaldiçoava, qualquer filho da mãe vinha e matava o cara. Era. Então, o Papa tinha muita força. Então ele pegou, foi a pé até Roma. Ele enfrentou chuva, enfrentou o sol, enfrentou neve com a amante dele, para pedir a misericórdia ao Papa. Chegou nos pés do Papa, se ajoelhou, e disse, Papa, tenha misericórdia de mim, eu só tenho filhas fêmeas, desse jeito, vão tomar meu trono de todo jeito. Entendeu? Thaís, tem cuidado com essa frase aí, tá, Thaís? Está repetindo já 2 vezes o sistema. Então, preste atenção. Aí o Papa não perdoou. Aí ele disse, pois nós vamos botar a nossa igreja. E aí houve uma divisão da igreja católica com a igreja inglesa. Aí nasceu a igreja anglicana. A igreja que é parecida, tem um outro Papa. Você sabia que tem 2 papas? Tem um Papa de Roma e tem um Papa da anglicana. Papa ortodoxo. Se eu não me engano, existem 2 ou 3 papas. Agora o Papa mais poderoso é o de Roma. Sempre foi, né? Gostou da historinha? Aqui você aprende história e aprende espiritualidade, né? Então, ele voltou e disse, não, eu não vou perder o trono. E o súdito dele também, pois vamos rachar a igreja. Aí trouxe um bispo, o bispo lá da Inglaterra, e disse, agora você será o Papa. E o bispo da Inglaterra virou Papa, e aí dividiu a igreja, houve guerra, mas morreu um monte de macho, morreu um monte de homem, mas ele sobreviveu, tá? Foi a grande rebelião contra a igreja romana mãe. Depois de morrer, muita gente fizeram as pazes, o cara cheirando o sovaco do outro, né? E os caras tudo descendo debaixo do chão. Então, a igreja católica, ela tem esse privilégio. Ela montou a família do jeito que nós conhecemos. A família que sua mãe, que seu pai tem, ela foi montada pela igreja católica. E isso é de elogio, porque deu certo. Entre tapas e beijo, herói é desejo, é sonho ou loucura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Mas deu certo. Nada é perfeito. Deu certo. A minha avó com o meu avô, o meu pai com minha mãe. E é essa a estrutura, tá entendendo? A estrutura da sociedade que a Igreja Católica manteve. Entendeu como é a coisa? Tem algum comentário? Tudo desculpa para ver morte, pastor. Sim, o domínio, né? Então, a Igreja Católica, ela manteve a família até hoje. As pessoas atacam a Igreja Católica e tem íngues especialistas em atacar a Igreja Católica, atacar padre.
porque ela representa um grande poder. A Igreja Católica ainda é um grande poder, tá? E deve ser respeitada. Com todos os defeitos do mundo que nós temos que respeitar a nossa mãe, tá? Então, ali vem uma aula completa, pastor Adelita Moraes. Obrigado, Adelita. E nós falamos na história, fala na Bíblia, fala na espiritualidade, fala dos extraterrestres também, tá? As INGs atacam a Igreja Católica. A Igreja Católica tem inimigos terríveis. A Igreja Católica é uma sobrevivente. Ela tem defeito, gente? Tem, mas não há sistema que não há defeito. Não há, tá? Tudo que eles fizeram de defeito, nós também fizemos. Agora ela manteve. Marido é casado com a mulher. E ela proibiu o divórcio, ela mantinha o sistema, o cara tinha um bocado de rapariga fora, mas mantinha a família. Agora a Igreja Católica está sendo atacada. Os padres estão sendo atacados. Bilhões de dólares, você não sabe, estão arrastando da Igreja Católica. Estão falindo a Igreja Católica. Todo ano, algumas INGs especialistas, elas vão atrás de pessoas, de coroinhas, de tudo, e elas jogam contra a Igreja Católica. E a Igreja Católica, todo ano, são bibi. Sabe o que é bibi? Bilhões de dólares. Vai acabar a Igreja Católica fraquejando das pernas. E com isso está se levantando um novo sistema. E a Igreja dos crentes, ela fica nesse meio tempo. Lembre-se que a Igreja Católica é primária. Mesmo a gente achando que somos melhor do que ela, porque não somos, tá? Nós vamos dizer que a gente se ache a macaxeira do céu, onde a Igreja Católica cai, nós cai também. Você acha que é um pastor muito fofó? Você acha que é um pastor fofó? Vai lá para a janela 10/40. Vai não. Sabe por que você não vai? Porque você tem medo. Quem tem medo. Aí, nós pregamos em Londres, pregamos em Nova York, pregamos no Brasil, que são países cristãos, colonizados pela Igreja Católica. Então, é muito fácil a gente rebolar em cima do que o outro já fez. Agora, se você acha que você é forte, que é macaxeira, eu duvido, eu te desafio você ir lá para a janela 10/40. Você não vai, porque você lá não vai ter água de coco, e não vai ter oferta, e não vai ter gente babando, cheirando teu sovaco. O católico, ele é a base da igreja evangélica na nossa igreja. 80%, quem está falando é o pastor Joilson de Assis, de 35 anos de ministério. 80% dos crentes eram católicos. E os outros 20%? Não era nada. Não era nada. 80% dos caras que estão dentro da igreja são católicos convertidos ao evangelho. Amém, não tem problema. Mas pescar num aquário cheio de peixe é bom. Por que a igreja cresceu tanto? Porque a igreja católica dominava. E por que a igreja católica, onde a igreja católica está caindo, a gente está caindo também. Na Colômbia a igreja católica está tendo problema, nós está também. Na África a igreja católica está tendo problema, as igrejas estão tendo problema. Tão brabas aqui, tão forte, metida, corajoso, mas lá eles estão levando tapa na cara. Por quê? Temos que compreender que a Igreja Católica não é nossa inimiga. Existem inimigos piores. Existem inimigos que matam, que destroem, que acabam o templo. A Igreja Católica, ela é a nossa amiga. Dá para você ter uma mãe com um problema? Dá para você ter um pai com problema? Seu pai não tem problema não, sua mãe não tem problema? Ela é nossa mãe. Se ela tem problema, mais ainda continua sendo mãe. Mas se você acha que é o T ou Fó-DA dos céus, vai lá, velho, na janela 10/40, vai pregar na Síria, vai pregar não sei aonde, tu não vai. Sabe por quê? Tu vai morrer na bala. Eles não vão comer tua carne, porque eles não gostam de cristianismo, onde tem a janela 10/40, onde tem outras religiões, eles não gostam, então deixa eles, né? Então nós amamos a Igreja Católica como fosse nossa mãe. Eu amo minha mãe. Minha mãe tem defeitos? Tem, mas eu amo ela. Então, sou evangélico? Sou. Mas a forma de casamento, a forma de lar, de família, marido, mulher, né? Cachorro, tia, vem, a Igreja Católica foi quem moldou esse sistema, né? Tem países que são muito difíceis, pastor. São, Daniel Barbosa. São países difíceis porque eles não querem cristianismo, eles não gostam. Tem que deixar eles não gostar, né? Não passa nem na fronteira, pastor. Passa nada. Aqui, vi um pastor rebolar aqui, vi um pastor na minha cidade,
que ele rebolava. Ele dizia que todo mundo ia para o inferno, só a igreja dele e a patotinha dele ia para o céu. Mas ele estava lá falando e tomando água de coco, e as irmãzinhas, quer uma aguinha de coco, pastor? Aí ele, só nosso grupo é salvo. Aqui, aí falava mal da igreja adventista, falava mal da igreja católica, falava mal de todo mundo. Eu digo, é muito fácil, né, Rebó? Rebó! Quem trouxe tu foi eu, velho. A primeira vez que tu veio a Campina Grande, quem trouxe foi eu, tá? Eu sou primário. O teu telefone foi eu que passei pro pastor presidente. Aí o Rebó com uma igrejinha de 30 pessoas lá em São Paulo. Rebola aqui, dararara, Rebó. Aí o Rebó tava na rádio, né? A igreja católica, a igreja adventista, a igreja cristã, a igreja irão tudo para o inferno. Ui! Ai, que cabra corajoso, esse é macho. É um machoxô, Vige! Aí eu liguei para ele, né? Disse, pastor, aqui é Joilson de Assis. O senhor não tem essa autoridade de dizer que a igreja adventista, a igreja católica, a igreja do véu vai para o inferno. Quem é essa? Que autoridade o senhor tem? O senhor é Jesus? É o pastor Rebó, né? Esse pastor Rebó foi eu que trouxe para cá. Acredita? Era. Eu tinha um programa chamado Defesa da Fé e tinha a revistinha que tinha o nome dele. Aí o pastor presidente pediu o telefone. Eu disse, o telefone é esse aqui. Aí ele veio e fez sucesso, velho. Ele nem lembra mais de eu. Bem, nem lembra. Lembra nada. Mas eu lembro dele, tá? Bem pertinho. Aí ele ficou Rebó. Rebó Rebó! Pastor Reboladão. Rebó! Tchaurirurarirurão. Então é muito fácil dizer que os outros vão para o inferno, dizer que católico vai para o inferno, que a sogra vai para o inferno, que vai para o inferno. É muito fácil, velho, mas tu não é juiz. Aí eu liguei. Oi. Pastor. Oi, minha linda. Pastor. Oi, esse é meu celular chamando. Pastor. Oi. Tá com saudade do pastor? Tá? Pastor. Pastor. Eita, preste atenção, tá? Pastor. Eu já vou, mulher. Pastor. Eu já vou, menina linda. Pastor. Oi. Pastor. Oi. Tá com saudade do pastor? Olha, preste atenção, tá? Né? Eu não tô falando nomes, tá, gente? E vocês não sabem quem é. Não fica tentando achar não, porque não vai achar, tá? Esse outro que você falou aí, eu admiro muito ele, eu gosto muito dele, tá? Isso aí não tem nada a ver. É de Vânia Franco, essa pessoa aí não tem nada a ver, eu gosto muito dele. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Então, para não ter julgamento, vocês não conhecem esse rapaz, tá? Ele é conhecido só aqui, de Rebolador, só aqui. Ele vem lá, ele tem um título muito forte. E ele é de São Paulo. O título é Grande Pastor de São Paulo. Só que em São Paulo ele tem uma igrejinha de 10 pessoas. Eita! Aí eu disse, olha, qual é, assim, a autoridade que o senhor tem para dizer que essas igrejas não irão para o céu? Ele disse, a autoridade da palavra. Aí sentou o pai, desligou o telefone, né? Esse pastor é meio coisado. E eu estou na autoridade da palavra. Ô, bicho rebolador. Rebola mais do que conga la conga. Eu tenho autoridade na palavra. As doutrinas primárias da briba. Eu digo, tá bom, deixa a conga la conga, não tem problema não. Por que esse cara não vai rebolar lá na janela 10/40, na Colômbia, em alguns países da África que odeiam o cristianismo? Não vai, porque aqui ele vem e fica tomando água de coco. Ainda tem aí as ofertinhas no final do mês, que ele volta todo ofertado. E mas lá ele tem bala na cara. Temos que agradecer muito a Deus pela Igreja Católica. Se a Igreja Católica cair, nós está tudo lascado, porque os crentes, eles se desmantelam mais do que a Igreja Católica. Aonde é que tem a Igreja Católica de nudez? Aonde é que tem? Mas tem igreja de crente de nudez. Aonde é que tem igreja católica de poligamia, trigamia, 40 Não tem. Mas onde é que tem igreja de crente de poligamia, trigamia, não sei o que lá, Tem. Então, às vezes, quando a Igreja Católica sai, nós se desmantela muito mais do que ela. Se a gente acha que ela é desmantelada, quando a Igreja Católica cai, nós se desmantela muito mais. Não se segura. Sabe por quê? Quem assiste aí a Ordem dos Primários sabe que existe o primário. E ela é primária, queira ou não. Israel é primário, existe a Ordem dos Primários.
Então, assim, a família que você conhece hoje, marido, mulher, filhos, e as amigas, tá entendendo? As amigas a Igreja Católica foi quem formou esse tipo de sociedade. E é uma sociedade boa, tá? Se a Igreja Católica cair, aí, meu amigo, vai entrar trigamia, quarentamia, bigamia, breratia, teritia, barapiba. E outra coisa, eu estava estudando agora, em alguns Países Baixos, né? São 5 maridos, 2 mulheres, 3, 10, 30 maridos, não sei o que lá. São formas diferentes que estão nascendo aí, que aqui o Brasil nem imagina que é para criar uma criança tanta gente assim, tá? Os países evangélicos estão se desmantelando mais do que os países católicos. Por incrível que pareça. E eu posso citar nomes, mas não quero citar. Países ricos, floridos, cheios de flores, vendendo flores. Podres de ricos. Estão tudo se perdendo e as igrejas estão acompanhando, as igrejas evangélicas. Então, assim, a família que nós temos é maravilhosa, né? Agora está surgindo vários tipos, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Então, tem alguma pergunta, alguma afirmação? Se você tiver alguma afirmação, eu estou aqui para ler, né? O catolicismo é muito importante. Catolicismo, não existe igreja cristã que seja tão forte quanto a igreja católica. Por quê? Vamos citar nomes. Agora, positivo, né? Pronto. A Assembleia de Deus é uma potência, mas ela só tem no Brasil e no Canadá. E a igreja católica? Tem no mundo todo. Vamos citar outra igreja? Sim, é potência. Mas a igreja católica ela tem da Baixa da Égua a Casa de Noca. Você está entendendo a coisa? Nós não conseguimos abranger o mundo. A Batista, vamos citar outra, igreja ótima, maravilhosa Batista. A Batista, ela existe em grande parte do mundo, mas não existe no mundo todo. Tem lugar do mundo que não conhece a Batista. Além dela ser, cada lugar é ela mesma, ela não tem um governo mundial. A Igreja Batista não tem um governo mundial. Ela tem algumas alianças dentro de alianças. A única igreja que é no mundo todo, mundo, é a Igreja Católica, que vai do Brasil à Argentina, ao Canadá, ao Paraguai, à Europa, à África, à Austrália, o mundo todo. É uma organização mundial fortíssima. Então, se essa organização cair ou se desmantelar, nós se desmantela também. Existe outra organização forte que é os judeus. Mas os judeus não são muito religiosos assim para atrair muita gente. Ele é uma religião de domínio, é uma religião mais fechada. A Igreja Católica é mais aberta, né? Então, a Igreja Católica ainda continua sendo, no mundo todo, Igreja Mundial é a Igreja Católica. Mesmo que a Igreja Tritri, Trotró, Tretré seja forte, mas ela é só aqui. Você está entendendo? Você está entendendo? E existem padres do mundo inteiro, padres alemães, padres gregos, padres suíços, padres de todo tipo. Então, nós não podemos desprezar a Igreja Católica utilizando como forma de desprezo os seus erros, porque nós temos mais erros do que ela, matamos muito mais do que ela. Se nós tivéssemos 2000 anos de idade, nós teríamos matado muito mais. O calvinismo matou muita gente do calvinismo. A sua igreja, os seus pastores antigos mataram demais. Então não adianta vir com esse negócio de matar, de guerra, que isso é política, né? Se ela cair, outro se levanta para dominar. Sim, e quem é que se levanta para dominar? Aonde você veja hoje nos Países Baixos, onde a Igreja Católica caiu, os crentes entraram na onda. Tem igrejas que são muito diferentes, gente. Mas é muito diferente mesmo. Eu estava vendo uma igreja num país aí que era todo mundo pelado. E era. O pastor tinha macaxeira celeste. Todo mundo peladinho. E as irmãs dando glória a Deus. Não estão criticando. Aí é questão deles, né? Ou seja, no momento que a Igreja Católica cair, cada um vai fazer seu governo. E cada um vai ter um pensamento. E aí é onde entra. Não existe, porque não existe um governo mundial evangélico. Não existe. A igreja evangélica é uma bênção. Eu devo muito à igreja evangélica. Mas não podemos desprezar a igreja mãe.
Mesmo. Me diga uma coisa, se sua mãe for errada, vamos dizer, vamos dizer um exemplo. Vamos dizer, sua mãe é viciada em droga. Você vai desprezar, ela vai deixar de ser sua mãe? Um exemplo, né? Um exemplo mal dado, né? Então, se sua mãe tem um problema, ela continua sendo sua mãe. Possa ser até que você não conviva com ela, porque ela pode ser invejosa, alguma coisa. Então, se os judeus têm problema, continua sendo judeu. A Igreja Católica continua sendo a nossa mãe. Nós viemos da Igreja Católica, não tem como negar, pastor. Não, nós viemos dos anabatistas, não sei o que lá. Sim, eles vieram de quem? Nós viemos da Igreja Católica, nós somos filhos, parido e cuspido da Igreja Católica. Mesmo que a gente diga que a gente é mais gostoso, é mais lindo, mas aonde a Igreja Católica desce, a gente desce mais que ela. Entendeu? Os crentes nus, pastor, sim, estava assistindo o culto, o pastor tinha uma barrigona, e era todo mundo peladinho, era, e as irmãs dando glória a Deus, tudo peladinha, pulando, Então assim, a Igreja Católica, ela deu os padrões, e nós seguimos mais ou menos, né? Aumentamos esses padrões, aumentamos a exigência, né? Amém, glória a Deus. A Igreja Evangélica é uma bênção, é uma renovação, Eu não estou desmerecendo a evangélica para exaltar o católico, nada disso. Mas também, a gente não pode entrar desmerecendo a católica por causa do evangélico. Então, o casamento que você tem hoje, você, seu marido e seu filho, foi a Igreja Católica que manteve. Não era assim no princípio, tá? Era. Precisamos nem falar, pastor. Nem, pastor, Deus com certeza, eu não posso dizer isso. Mas a coisa está muito diferente, tá? Mas muito mesmo. Tem problemas na igreja mãe? Tem. Nós, quando tem problema, meu amigo, a gente despeja pior ainda. Então, cada um que se segure, que tiver em pé, que se cuide. A sua fé é em Cristo. Cristo católico, Cristo evangélico. Tá? Todo mundo olha para aquilo. Olha, tem cada quilo. Então, assim, bem... o casamento, a vida, isso aí. Esse texto aí é muito interessante, gente. Porque essa irmã que falou a pergunta aí, a afirmação dela que tem a impressão que os homens estão sendo exterminados, eu tenho essa mesma impressão. Quem que tem essa impressão aí? Né? A Batista, pastor, tem em vários lugares, mas não tem no mundo todo. E não tem um governo mundial, tá? A única igreja que tem um governo mundial dividido em 2, no máximo 3, é a Igreja Católica. Por que 2? Porque tem a anglicana, né? Tem os tradicionais. Temos aí, se eu não me engano, hoje 2 papas, né? Você deve buscar a Deus do jeito que você quiser, tá? Conselho do pastor Joilson é esse. Michele, imagina, Fernanda. Gostou, não foi? Essas mulher. Pois é. Eu acho também, pastor. Sula. Eita! Virgem Maria, o pastor pregando, eita, receba, tome, Virgem Maria. Vamos lá, eu quero ouvir vocês, tá? Mas é porque vocês fixaram no pastor Pelado, tá? Mas eu quero que vocês fixem no casamento e nessa questão de 7 homens para 7 mulheres. Como é que faz para se concentrar neste culto, pastor? É sério, meu irmão. Abra a tua alma, já está aberta. Virgem. Não dá para se concentrar nesse culto, não, pastor. Dá. Porque... Pastor Joilson é cultura também. Cozinha, café. Vamos tomar café? Bora. A ordem... Tem um vídeo nosso aí, chamado Os Benefícios da Igreja Católica. Parece até uma contradição, um pastor falando bem da Igreja Católica. E por que o senhor não é católico, pastor? Porque eu sou evangélico, tá? Não preciso ser católico para dizer as verdades boas sobre ela, né? Deixa eu ver. Eita, a mulher se colou aqui na igreja dos pelados. Vamos para a igreja do pastor? Bora! Aquele outro tem uma autoridade muito grande. Não, eu prefiro aquele ali, aquele tem autoridade assim, meio autoridade mesmo. E aquele outro tem uma autoridade tão grande.
Eu me arrepio toda. Ah, não, Virgem Maria. Pois é, então a fé evangélica, ela siga o seu caminho, a fé católica siga o seu caminho, mas lembrando, nós não somos inimigos, apesar do Satanás ter colocado a gente inimigo muitas vezes na história, tá? Mas um cai, outro cai. Tem que usar uma faixa, pastor, nos olhos. Meu irmão, E tem no YouTube, você é só olhar aí. Só que eles botam uma bolinha. Aí tem uns pastores que eles botam uma bolona. E é porque a barriga é grande. Não tinha pensado desse... A Cione riu, foi? Irmão, vamos pra igreja, bora. A igreja dos pelados. Bora. Aí todo mundo a paz, minha irmã. E como é que eu levo a oferta? Não tem bolso? Porque Jesus Cristo fez a gente sem roupa, então a gente tem que ficar sem roupa. Olha a filosofia. Virgem. Essa igreja é lotada. Bem, lá nesse país ninguém gosta de religião não, é muito difícil. A igreja não é muito lotada não. Eu vi umas 20 ou 30 pessoas. Tinha uns velhinhos com a fezinha bem murchinha, tem uns novinhos com a cada fé. Se beijo, menino, até Lígia. Lígia, em nome do Pai, em nome do Filho. Ah, Maria, eu tô até suando frio. Eles colaram nisso, ó. Esqueceram. E o fogo do avivamento? Oxe, pula até no céu. A autoridade do jumento interior, Ave Maria. Vixe, o jumento interior aparece. Credo. A mulher toda ficou admirada, viu? Tu não sabia, não? Pois saiba, a história. Estuda história, Maria Micheleto. Estuda história, Maria Lameirão. Lá em Maria Micheleto já é meia-noite. Ela fica assistindo nós até meia-noite. Então é essa característica, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso demore, que esse círculo não seja definitivo. Veja aí Apocalipse em sonho. Eu provo para você que o Apocalipse é em círculo. Vários acontecimentos se repetindo. Só que esse círculo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo até o final. Como os partos de uma mulher, né? Que sai de 1 centímetro, 2 centímetros e vai até 10 de dilatação. Quando chega no 10, então haverá o parto. Cristo não falou que a vinda dele é como um parto de mulher? Como é que o parto de mulher? A mulher começa a dilatar e vai para 2 centímetros, vai para 3, vai para 4. E quando chega em 10, começa a entrar em trabalho de parto, né? Imagina, pastor, essa igreja do nudismo na lua cheia. Virgem Maria, as coisas meio coisado. O jumento interior se manifesta. Pastor, estou curioso, eu vou ver depois. Ó, tá doida para ir, tá vendo? Eita, eu vou ver depois, pastor. E os pastores lá, como é que são? Virgem Maria, mulher. Deixa eu ver aqui. Laraliralalaralilá. Igregre, já. Pois é. A Maria. Vixe! Mas, rapaz. Igreja recebe pastor e membros todos pelados. Eita, que o pastor está escondendo atrás do púlpito. O pastor tem uma barrigona. Velho, é bonito. Vixe, olha. Então, assim, essas coisas é meio coisada. A Igreja Católica, ela nos trouxe muita bênção, né? A família que nós conhecemos é família católica. Olha aí, igreja nos Estados Unidos permite que seus membros fiquem pelados no culto, dando glória a Deus. Virgem Maria. Pastor pregando pelado no altar da igreja. Os membros todos admirados com o tamanho do poder. Virgem Maria. Tem a igreja da tapa. Pá! Pé! Pum! Eita! A mulher, ai pastor, bate em mim, eu quero essa unção. Virgem Maria, as coisas estão desmantelando. Ligue pra mim pra ver o chamado aqui.
Eu gostaria de ir para essa igreja, mas eu não deixaria minha mulher ir para a igreja, tá? A mulher vai orar em casa. Eu vou usar a Bíblia. A Bíblia não diz que a mulher tem que orar em casa, né? Mas eu vou para essa igreja e vou observar as coisas, bem observado. Tá ouvindo? Não tá na Bíblia? Não tá na Bíblia? Que a mulher aprenda em casa, caladinha, debaixo da cama. A Bíblia diz assim, diz. Olha, já teve outra aqui. Pastor, se juntar a igreja da Tapa com os peladinhos. Eita, lasqueira. A mulher, então você colou. O assunto aqui é 7 mulheres para um homem, né? Mas o pessoal colou. Aí já tem gente aqui juntando. Tem a igreja dos pelados, tem a igreja das tapinhas, tem as igrejas das mães que ficam dançando. Mas se misturar tudinho, né? Tapa, dança e pelado. Eita, pila. Isso já houve na antiguidade, nada é novo, tá? E a Igreja Católica botou moral. Isso não houve no ano 300 de Cristo. E o Papa que botou moral chama-se D. Leão I. Oxe, ia caindo aqui. Lá ia muito mais longe do que isso, tá? Lá ia muito mais longe do que isso. Isso é brincadeira de criança. Brincadeira de criança, como é bom. Como é bom, lara, 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 como é bom, como é bom. Na época do Papa, D. Leão I, tinha algumas igrejas separadas que tinham essas coisas. A igreja disse, não é assim. E quem fizer morre. E botou moral mesmo. Estudo história, era na época do gnosticismo, né? Tem que orar de joelho, né? De joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Aí você fica de joelho, tá? Ai! Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho. Ai, tem que orar em pé, tá? Não é para orar de joelho, não. É pecado. Sobre o que ele está falando? Chegou agora, foi, mulher? Volta o vídeo e assista. Bem, eu estou tentando falar sobre essa questão do extermínio masculino, né? Que acontecia na história. Mas a mulher pegou nesse negócio das igrejas peladas, aí colou tudinho. Elas só estão pensando naquilo. Se beijo, menino! Então está aí, veja aí a questão da história, da Bíblia, né? Edivânia Franco, o papo está ótimo. Nossa, conseguiu ver meu recado, pastor? Eu não vi, não. Eu estou falando com tanta gente, porque às vezes eu não estou conseguindo ver os recados, nem atender. Mas aí eu tenho que olhar. Edivânia Franco? Não, Nádia Vanessa. Para olhar no WhatsApp, né? Vou olhar, tá? Já ouvi falar sobre o Ponopono e já fiz um vídeo. Coloca assim, o Ponopono, Joilson de Assis. Tudo que você quiser saber, a minha opinião, você coloca, quero saber isto, Joilson de Assis. Quero saber aquilo, Joilson de Assis. Aí o YouTube vai dar tudo que eu falo sobre esse assunto. Divórcio, casamento, Bíblia, sonhos, sonhar com árvore, Joilson de Assis. Sonhar com isto, Joilson de Assis. Tá? Tem mais alguma opinião para eu ler? Sobre perguntas longas, amanhã estaremos aqui. Todos os dias, às 3 horas da tarde, estou aqui para conversar com vocês. A gente conversa, eu tenho um padrão para os assuntos. Eu sempre falo na briba, por isso que Chiquinho fica, tá na briba, na história, né? Bíblia, história, né? E informações privilegiadas, que são as informações extraterrestres que eu tenho, tá? De Marte. Então, nós temos mais de 8 mil vídeos, quase 9 mil vídeos falando sobre sonhos, sonhar com isso, sonhar com aquilo, sonhar com aquele outro. E todos os dias à tarde, às 3 horas da tarde, tem uma live. Nessa live, você fala, o chat está aí, a gente conversa, troca ideias, tá? Responde perguntas, ok? E você é muito bem-vinda, seja quem for, é muito bem-vindo. E temos aqui as comentaristas especialistas, porque essas pessoas estão aí conosco há muito tempo, né? E estamos aqui para explicar, né? Verdade, quem tem é Deus, né? Nós seguimos ela,
Mas aí temos que ver a questão histórica. Agora estamos falando sobre essa questão de 7 homens para 7 mulheres para um homem só, a questão do extermínio dos machos que houveram nas guerras, nos povos, na Síria, né? Antes de existir Israel, era o povo que atacava Israel, fazia isso, houve a morte etimológica de Israel, aí nasceu os samaritanos, né? Houve isso com Gengis Khan, houve isso em vários reinos. A Zé Pipi leva, a maioria das Zé Pipi é em torno de 60% a 70% macho, né? As guerras são 90% macho, né? Porque existe esse desejo de colocar nos tronos e de manchar a imagem do macho. Eu sei que tem gente ruim, mas em todo canto tem macho e fêmea ruim, né? Os países que aderiram a algumas práticas estão diminuindo, né? Muito, a reprodução tá muito pouca. Eu até pensei, quando eu falei há 10 anos atrás, que ia demorar mais, mas a coisa já estourou. Alguns países já estão percebendo isso, como Portugal já reganhou, né? Tem um país emergente aí, muito forte se levantando, que chama-se Índia. Você não conhece a história fantástica da Índia. A Índia está levantando por quê? Porque tem gente, né? A China está abrindo, porque a China notou que a sua população envelheceu, está acima dos 40, né? Então ela já está abrindo para 3 filhos já. Ela já está abrindo, mas se ela abrir muito, daqui a pouco ela vira 2 bilhões de pessoas, né? Que é o país mais populoso do mundo. O segundo país mais populoso do mundo é a Índia, né? E a Índia sabe que tem jovem, gente entre 10 e 15 anos, né? Tem exército, tem homem, tem mulher, né? A Europa está se acabando por causa disso. A Europa não partiu para a produção, ela monopolizou o dinheiro e agora ela está dependendo da China por seus produtos, não tem jeito para fazer nada. Teve um cara que quebrou um carro, disse: pastor, aqui é mais caro consertar o carro do que comprar outro. Então, não tem assim mecânico, essas coisas, está faltando, porque não tem gente, né? A Índia é um país muito interessante e calado. E a Índia o primeiro país populoso do mundo é a China. Mas só que a China cometeu um erro, mas eles já estão consertando, né? Eles limitaram a população, até porque era muita gente. Agora a população hoje já chegou num patamar de coroa, né? Viraram coroas. E aí? Aí eles liberaram, estão incentivando a ter mais filhos. Já a Índia nunca fez isso. A Índia cresce aos montões, né? Fazem filhos, crescem aos montões. E é uma potência, tá? A Europa parou no tempo e no espaço nessa questão. Muitos foram embora. Na Itália agora, nessa IPP que houve na Itália, morreu muito homem. Morreu dentro de casa, sem família, sem mulher. Homens ricos apodreceram lá dentro, porque não tinha ninguém nem que lembrasse deles. O cara pensa: eu tenho dinheiro, não preciso de mulher nem de filho. Eu vou lá e compro, vou lá e compro, vou lá e compro. Adoeceram, morreram dentro das casas, né? E aí, nos sítios da Itália, nos sítios de Roma, morreu muita gente. E não tem substituto. De cada 10, reproduziram 3, 2, ou seja, vai cortar menos da metade. Quando esses velhos morrer, quem é que vai assumir? E nessa maioria, as mulheres estão crescendo mais do que os homens. Tanto homens morrem mais do que mulher, como mulher vive mais do que homem, é muito mais resistente. Para uma mulher pegar uma gripe, é mais difícil do que para um homem pegar, né? E existe uma política, principalmente no Ocidente, das INGs. Eles estão manobrando nós, tá entendendo? Ou seja, se a gente transformar, para você ser poderosa, você tem que ser empresária, você tem que ser isso, mas não fala em mãe, tá? Então, quando a mulher pensa em ser mãe, ela já está perto de 50. Aí há dificuldade. Se tiver, ainda tem um, mas um não substitui, tá entendendo? Então, esse aparato, essa situação já houve várias vezes na história. A Bíblia, em Isaías 4, versículo 1, mostra isso. E Isaías 41 não mostra aquela época de 3 mil anos atrás. Porque 3 mil anos atrás a mulher não tinha autonomia. Elas mandavam em tudo, mas por trás dos homens. Agora, o texto é bem claro. Você é o nosso marido, nós te damos tudo, nós não precisamos de nada de você. Só que você seja nosso marido. Então, isso é uma característica do tempo do fim.
Deixa eu ver mais. Tem muito mistério misteriado neste mundo, pastor. A tampa do vaso também fecha sempre. É o que está vendo? É fantasma, é? Então, veja aí no nosso canal, tá? Como foi no dia de Noé, será nos dias de hoje. Nos dias do fim, né? Ok? E muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Lembre-se, todos os dias às 3 horas da tarde estou aqui para orar, conversar com vocês, tá? Mas a sede é tão grande que às vezes fica muita gente de fora querendo conversar, né? Mas a gente conversa com o máximo de gente possível. Muito obrigado e Jesus te abençoe e te ilumine. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, tá?